Bom dia, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Marília Ribeiro e aqui é um espaço onde nós conversamos sobre como construir uma vida mais simples e feliz através do minimalismo. Hoje eu vou responder uma pergunta que fizeram para mim já várias vezes e que eu estava tomando coragem de responder porque não é um assunto fácil para mim. As pessoas querem saber como eu vim parar na França, qual é a minha história de vida, da onde eu vim, quem eu sou. Então, antes de eu começar a contar a minha história de vida para vocês, eu convido você a se inscrever no canal, a dar o joinha, dar o like nesse vídeo, porque eu vou abrir o meu coração para vocês, vou contar muita coisa bem íntima da minha vida. E compartilhe esse vídeo porque eu acho que ele vai ser inspirador para algumas pessoas também, que talvez estejam hoje vivendo o que eu vivi algum tempo atrás. Vamos lá! Bom, eu me chamo Marília Ribeiro. Eu nasci numa cidade em Santa Catarina que se chama Joinville. É uma cidade industrial onde tem várias empresas importantes como a Metalúrgica Tupi, como a Schneider, como o Embraco, como Whirlpool, como várias empresas, a Tigre, Tubos e Conexões Tigres, todos são dessa região. Então é uma cidade operária. Minha família mudou de uma cidade que se chama Vidal Ramos e foi para essa cidade antes de eu nascer. Meus pais tinham perdido tudo e eles estavam praticamente na rua e com a ajuda do pai da minha mãe e dos irmãos dela, eles compraram um terreno e construíram uma casa. Nessa situação, os meus 3 irmãos mais velhos começaram a trabalhar na linha de produção e davam seu salário inteirinho para minha mãe para sustentar a casa e sustentar os meus irmãos que eram menores. Minha mãe ficou grávida nessa situação, então não foi uma gravidez fácil também para minha mãe. E aí eu nasci em Joinville. Meu pai nessa época era alcoólatra e ele trabalhava na Casan, que era responsável pelas águas, pela distribuição de água em Joinville. Foi um período muito difícil da minha família, até me emociono, porque com a ajuda dos meus 3 irmãos mais velhos, a minha 4ª irmã também ajudou bastante. A minha mãe conseguiu com muita coragem, com muita força, assim, sustentar a família, dar valores importantes para nós, num período que o meu pai estava muito ausente. Bom, gente, eu sou a última dessa família de 7. E quando você é a última, você tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Bom, a grande vantagem é que eu era o bebê da casa, bajulada por todo mundo. Então, até os meus 9 anos de idade, eu tive assim, uma infância muito legal, muito amorosa. Meus irmãos organizavam festa de aniversário, a gente dançava muito. A gente tinha dificuldade financeira, mas tinha um amor muito grande, uma união muito grande entre os irmãos para vencer essa dificuldade. E uma união muito grande com a minha mãe. Meu pai nunca foi violento, nunca bateu na gente, mas ele nos desprezava quando ele estava alcoolizado. Então era uma agressão psicológica, moral, assim, a gente não se sentia amado por ele era completamente ausente da nossa vida. A única coisa que sobrava do salário do meu pai era um vale, que a minha mãe fazia o rancho no final do mês. Tudo o resto, água, luz, IPTU, era pago com o salário dos meus 3 irmãos, gente. Então aqui eu quero fazer um agradecimento a eles também, porque se tudo existe hoje, se a nossa família conseguiu ficar de pé, foi graças à união deles. Mas meus irmãos casaram com 9 anos de idade, quando eu tinha 9 anos de idade, os 3 mais velhos casaram no mesmo ano. E a minha mãe, por um período, fez estopa, depois ela começou a fazer salgadinho para vender e ajudar, porque o meu pai continuou bebendo. E o salário do meu pai não podia contar, e ela não tinha mais a ajuda dos meus 3 irmãos mais velhos, então ela precisou encontrar uma solução. Desde que eu me lembro, a minha mãe trabalha das 5 da manhã às 10 da noite. Minha mãe é uma pessoa assim, ela tirou força de onde ela não tinha para fazer o melhor que ela podia pra gente. Com 9 anos de idade eu entrei na escola e eu não sei quando exatamente, gente, mas com 8 anos eu entrei na escola, mas eu entendi muito cedo que a única forma que eu tinha de sair daquela miséria, não só física, mas emocional, era eu estudando. Eu queria construir uma família diferente do que eu tinha ali. Eu queria viver um amor, uma situação que eu não tinha na minha casa, com o meu pai, com a situação que nós estávamos estruturados. E eu não sei quando que deu esse clique em mim, não sei dizer para vocês, mas eu sempre valorizei muito estudar. Então quando eu cheguei na 2ª série, eu tive uma professora que me humilhou muito, assim, me tratou muito mal, porque ali eu descobri que eu tinha dislexia. Eu não descobri que eu tinha dislexia, mas eu descobri que eu tinha dificuldade de aprender. E eu tive que enfrentar isso sozinho, porque os meus 3 irmãos que estavam em casa ainda, não tinham capacidade de me ajudar. Minha mãe estava trabalhando das 5 da manhã às 10 da noite e o meu pai completamente alcoólatra. Então
eu tive que achar uma solução para lidar com a professora e com tudo aquilo que eu estava vivendo. Foi muito difícil para mim, eu tinha apenas 9 anos de idade. Mas eu não desisti, eu fui atrás, eu estudava, eu sempre fui muito dedicada, gente, sempre fui muito dedicada. Nunca fui a melhor aluna da sala, mas sempre ganhei menção honrosa, sempre tive ali entre 8, minha média 8, 8,5. Aí, gente, eu entendi, quando eu tinha lá pelos meus 14 anos de idade, meus irmãos, era a maneira que eles viam o mundo, eles foram educados assim, eles viveram assim. Queriam que eu fosse trabalhar, como eles fizeram na linha de produção e estudar à noite. Eu falei, não, eu quero fazer uma faculdade, eu quero estudar. E eu enfrentei todo mundo para fazer isso, gente, para estudar. E aí eu passei numa escola técnica, que se chama Escola Técnica Tupi, e eu implorei para minha mãe, gente, para que ela me desse uma oportunidade. Uma só oportunidade para provar para ela que o que eu queria era estudar, que eu não ia usar droga, que eu não ia ficar grávida, que eu não ia fazer nada de errado, que eu só queria estudar. E aí, gente, eu consegui uma bolsa na Escola Técnica Tupi, eu trabalhei na biblioteca, trabalhei na fundição da escola, no tratamento térmico da escola, e a minha mãe pagou a escola com um salgadinho. Ela me deu um conjunto de uniforme quando eu entrei, e ela me dava R$10 para eu ou almoçar ou voltar para casa de ônibus. Então era 4 quilômetros que eu andava, gente. Nunca reclamei, acho que os meus colegas que eu trabalho, que estudaram comigo na Tupi, nem imaginam que eu passava essa situação. Minha melhor amiga, Michelle, acho que ela nunca imaginou que eu passava essa situação, mas muitas vezes eu passei fome, gente, porque eu não tinha o que comer. Mas eu estava ali, eu tinha um objetivo, eu tinha determinado que eu ia sair dali como uma das melhores alunas e que eu ia sair dali para uma grande empresa como uma estagiária, não numa linha de produção. Nada contra as pessoas que trabalham numa linha de produção, mas não era o que eu queria para mim, eu queria muito mais do que isso. A Michelle me ajudou muito, a minha melhor amiga, minha irmã, os pais dela sempre foram muito legais comigo. Eu passava às vezes a semana inteira, quando era semana de prova, eu passava a semana inteira na casa dela. Porque na minha casa não tinha ambiente para estudar, gente. Entre o meu pai, meu irmão louco, minha mãe que trabalhava igual uma louca, não tinha ambiente para estudar, não tinha paz, não tinha tranquilidade. Então eu me enfiava na casa da Michelle e estudava com ela, assim, matemática, português. E se eu conseguir fazer o meu curso na Tupi, foi com o apoio da minha mãe, mas foi com o apoio dessa grande amiga, desse anjo que entrou na minha vida. Eu saí da Tupi, eu entrei na Embraco como estagiária, na área de almoxerifado. Comecei como almoxarife, depois como chefe do almoxerifado, depois eu passei como chefe de projeto e depois eu vim para a França. Eu trabalhei muito, gente, eu me dediquei muito, assim, eu trabalhava, não podia ligar para mim a hora que fosse, eu ia para a empresa, eu cuidava, eu aprendi muito, assim, as pessoas sentavam do meu lado, eu queria aprender. O sistema que eu trabalho hoje, que é o SAP, eu aprendi com uma pessoa que veio implantar o sistema. Eu colei do lado dele, ele quis me ensinar e eu fui embora. Eu queria aprender. E eu já tive bons chefes, assim, que me deixaram progredir, que me deram uma oportunidade. E aí, quando eu estava trabalhando com um chefe que me deu, ele falou para mim, olha, Marília, no ponto que você está agora aqui, você já fez sua faculdade, você já fez seu mestrado, você fala inglês fluentemente, você precisa pegar um ano sabático e fazer um doutorado, um mestrado, um MBA para reforçar o teu currículo, porque senão você nunca vai conseguir sair daqui, tu quer mais do que isso. Aí ele falou para mim, olha, tem um consultor que trabalha com a gente, que é um professor da faculdade lá em Curitiba, e ele dá aula numa faculdade na França. E ele tem uma bolsa, ele tem uma vaga lá todo ano para enviar, e ele tem dificuldade de achar pessoas que querem isso. Se tiver interesse, posso te indicar para ele, você conversa com ele, você faz os testes para entrar na faculdade, para vir para a França, para estudar, pegar um ano sabático e vir. Eu decidi pegar 1 ano e meio sabático, peguei todas as minhas economias e vim para a França. Falei com esse professor, ele disse, não, tem um perfil, você pode ir. Eu vim para a França sem falar uma palavra em francês, eu fiz o meu mestrado todo em inglês. Aqui eu conheci o meu marido, aí a gente acabou casando e eu acabei decidindo morar na França e ficar na França. Então, aí eu trabalhei 1 ano e meio no aeroporto de Paris, depois eu trabalhei 1 ano e meio na Richemont, que é o maior grupo de joias do mundo, que detém Montblanc, Cartier, Celine, várias marcas de luxo, e depois eu fui trabalhar na Chanel. Sempre na área de informática, sempre trabalhando com SAP. E aí, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é assim, ó, eu vim do meio muito pobre, eu passei muita dificuldade financeira, emocional, muita dificuldade mesmo. Mas eu acho que o que foi o grande diferencial para mim é assim, eu sempre valorizei estudar o conhecimento. E tudo que deram para mim fazer, eu dei o melhor que eu podia, nas condições que eu tinha, para fazer o melhor resultado possível. E foi assim que eu cresci. E quando você faz isso, as pessoas que estão em torno de você veem a sua dedicação e a oportunidade vai surgir.
E aí você vai estar pronto para a oportunidade quando ela surgir. Às vezes as pessoas olham e falam, meu, você mora em Paris, que legal, mas não sabem o quanto foi difícil chegar aqui, o quanto foi difícil estar aqui. E esse foi um sonho que eu tinha desde pequena. Desde pequena, gente. E eu acredito que eu trabalho na Chanel não só porque é uma boa empresa, mas era meu sonho. Eu admiro Madame Mlle Gabrielle Chanel desde os meus 9 anos de idade. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu tirava a estopa para minha mãe costurar e tinha o papel, a revista. E num desses papéis, eu encontrei um pedaço da história dela. E lá eu pensei, gente, ela estava no orfanato, ela não tinha nem mãe. Eu tenho pelo menos a minha mãe do meu lado. Se ela conseguiu, eu também consigo. E eu tô aqui, tô feliz. Morando onde eu quero, com quem eu tenho uma família, tenho saúde, alcancei as coisas que eu quero, tenho outras coisas que eu quero alcançar, outros objetivos agora e eu não tenho dúvida que eu vou chegar lá. Então, se esse vídeo pode ser inspirador para alguém, ele não tem nada de minimalista, gente, ele é minha história. Já falei que eu saí de consumista a minimalista e como o minimalismo me trouxe um equilíbrio na minha vida com relação a isso, vou deixar o card aqui do vídeo para vocês. Era isso que eu queria contar para vocês. Todo mundo me pergunta como que eu cheguei aqui. E eu cheguei aqui através de muito trabalho e dedicação, gente. Trabalhando durante o dia e estudando à noite. Eu quero dizer mais uma coisa. Às vezes as pessoas me perguntam, Marila, como é que você conseguiu visto? Gente, eu vim pra cá como estudante. E estudante, você tem direito a trabalhar 3 horas por dia. Eu acabei não trabalhando, gente, porque era muito puxado o meu mestrado. E depois disso, ou você consegue arrumar uma empresa que justifique, eu preciso da Marila porque ela tem um conhecimento que um francês não tem, e aí eles te dão um visto de trabalho, ou você tem uma nacionalidade europeia, ou você tem que ir embora. Então eu tentei durante 1 ano e meio procurar um emprego, uma empresa que me desse essa oportunidade. Gente, eu não consegui. Tem uma colega minha que veio pra cá, ela é médica, e a empresa trouxe ela e deu o visto pra ela e fez essa justificativa. Eu não consegui. Talvez você consiga, cada um é cada um. Eu não sei o conhecimento que você tem, mas é bem, bem difícil. Esteja preparado para receber muito não. E depois, aí eu já tava namorando, já estávamos morando junto, eu e meu marido, ele me disse, gente, vamos casar, é o único jeito. Aí eu casei, e aí eu tive o título de séjour, bem complicado, gente, durante 5 anos eu tinha que me apresentar todo ano para ganhar um visto de 1 ano, e agora eu tenho um visto de 10 anos, e agora eu posso pedir a nacionalidade francesa, depois de 7 anos aqui. Então, com o visto, com o título de séjour, eu consegui arrumar meu primeiro emprego e aí foi embora. Gente, antes de eu ter o título na mão, o meu visto, eu já tinha um emprego garantido para começar em 30 dias. Assim, emprego tinha, mas é que eu não tinha visto. Então, emprego tem, oportunidade tem, mas você tem que ter o visto. E foi assim, e hoje eu tô aqui na França trabalhando, estudando, cuidando da minha família, falando francês. Sou disléxica, às vezes as pessoas falam para mim, você comete pequenos erros nos teus textos. Gente, essa sou eu. Se vocês querem me seguir, é assim que eu escrevo. Eu dou o melhor que eu posso para escrever. Eu leio, releio, ponho o olho. Mas se tem erros, essa sou eu. Tento tirar a essência. O que eu escrevo ali é com amor e carinho para vocês. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Queria contar um pouco da minha vida. É uma pergunta que muita gente me pergunta, como eu vim parar aqui, e de onde que eu vim. Tá respondido, tá aqui para vocês. Se a minha história pode inspirar alguém, compartilhe o vídeo, porque não importa onde a situação que você está vivendo hoje. Lute, trabalhe, se dedique, você pode conseguir. Gente, eu saí de uma situação muito difícil, muito difícil. Quem conheceu a minha família e a situação da minha família sabe de onde eu vim. E um beijo grande para vocês. Não esquece de dar o like. Tchau!